Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão muito massa, Unicamp 2020. Acompanha comigo. Tendo em vista que A e B são números reais positivos, A diferente de B, considere a função f de x igual a vezes b elevado a x, definida para todo número real. Logo, f de 2 é igual a... Pessoal, primeira coisa que eu posso pensar nessa questão é exatamente a ideia de calcular o f de 2, que é o que ele quer. E isso, a princípio, parece ser muito fácil, né? Ele deu a sentença, eu vou copiar e no lugar do x eu vou substituir por 2. Então, aqui vai ficar a vezes b elevado a 2. Só que esse resultado aqui, ele não aparece nas alternativas. E não ia mesmo, né? A Unicamp, não ia ser a Unicamp se ela pedisse desse jeito aqui apenas. Olhando as alternativas, eu observo que o f de 2 ele está em função de f de 1, f de 3, ou em função de f de 0. Então, o que eu vou fazer para ver aí qual que é a relação que eu tenho? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou calcular o f de 1 e vou calcular depois, eu já tenho aqui o f de 2, eu vou calcular o f de 3. Nem vou calcular o f de 0, tá? Nem vou calcular. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer isso. F de 1, copia a função e no lugar do nosso x, coloca 1. F de 3, copia a sentença, copia a função e no lugar do x coloca 3. Ótimo. Agora, pessoal, essa sequência que eu vou colocar aqui, formada pelo primeiro termo, F1, segundo termo, F2, e o terceiro termo, F3, será que é uma sequência famosa? Será que ela é uma PA, uma PG? Vamos investigar? Vamos lá. Vou colocar aqui o valor do F1, o primeiro termo, A vezes B elevado a 1. Segundo termo, F2, A vezes B ao quadrado. Terceiro termo, A vezes B ao cubo. Essa sequência aqui, gente, ela vai ser uma PG, tá? E eu vou te provar por que essa sequência ela é uma PG. Toda PG, quando eu pego um termo e divido pelo seu antecessor, o resultado ele tem que dar sempre o mesmo valor. Então, se você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro termo, o resultado tem que ser o mesmo do terceiro dividido pelo segundo. Vamos fazer essa divisão, tá? Aqui eu vou cancelar o A com A, B ao quadrado por B, vai ficar B. Aqui vou cancelar também o A, B ao cubo por B ao quadrado, vai ficar B. Observa, né? Resultado foi o mesmo, é uma PG. E a razão dessa PG, tá? Ela vai ser igual a quem? B. Show? Muito bem, meus amigos. Acabei de provar, então, que essa sequência F1, F2, F3 é exatamente uma PG. Isso é ótimo, tá? Por que é ótimo, professor? Porque numa PG, quando eu tenho 3 termos consecutivos, eu posso aplicar uma propriedade muito massa, tá? Gosto muito dessa propriedade. 3 termos consecutivos aplica a propriedade do termo médio. Qual é essa propriedade, professor? Se você pegar o segundo termo, que aqui
de vermelho é o F2 e elevar ao quadrado, o resultado vai ser igual ao produto do seu antecessor, que é o primeiro termo, que aqui é F1, vezes o seu sucessor, que aqui é o terceiro termo, é o F de 3. Olha aí, montamos uma relação entre F2, F1 e F3. Para chegar na alternativa, olha só o que eu vou fazer. Como o A e o B são positivos, eu posso eliminar esse expoente aqui antes da igualdade. E aí, lembra, tá? Matemática básica, quando você elimina um expoente 2, você está, na verdade, fazendo o que mesmo, professor? Colocando raiz antes e raiz depois da igualdade. Quando você coloca raiz depois da igualdade, vai ficar exatamente a raiz de f de 1 vezes f de 3. E essa alternativa aqui, meus amigos, se você observar, fecha exatamente a alternativa A de adenosinas. Muito bonitinho a questão da Unicamp, né? É isso, meus amigos. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.